Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico, a devoção de Abrão, com ênfase no texto de Gênesis, capítulo 12, versículos 6 ao 9. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois, caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Gênesis capítulo 12, versos 6 a 9. Poderíamos esperar que, tendo tido um chamado tão extraordinário a Canaã, algum grande evento aconteceria quando Abrão ali chegasse, que ele fosse recebido com todos os sinais possíveis de honra e respeito, e que os reis de Canaã lhe teriam imediatamente entregado suas coroas, prestando-lhe homenagens. Mas não. Ele chega despercebido e pouco é notado, pois Deus ainda desejava que ele vivesse pela fé e que considerasse Canaã, mesmo já estando nela, como uma terra de promessa. Por isto, observe aqui, ponto número 1. O pouco conforto que ele teve na terra a qual tinha vindo. Pois, primeiro, ele não a teve para si. Estavam então os cananeus na terra. Ele encontrou a região povoada e possuída pelos cananeus, que provavelmente seriam maus vizinhos e proprietários ainda piores. E, pelo que parece, ele não teria lugar onde armar sua tenda, exceto por permissão deles. Desta maneira, os amaldiçoados cananeus pareciam estar em melhores circunstâncias do que o abençoado Abrão. Observe que os filhos deste mundo normalmente possuem mais coisas deste mundo do que os filhos de Deus. Segundo, ele não tinha onde estabelecer-se. Passou Abrão por aquela terra. Versículo 6. E moveu-se dali para a montanha. Verso 8. Depois, caminhou Abrão dali, seguindo ainda. Verso 9. Observe aqui. Primeira observação. Algumas vezes, o destino dos homens bons é não se estabelecerem e serem obrigados, frequentemente, a transferir a sua residência. O bendito Davi teve as suas peregrinações, as suas mudanças. Salmo 56, verso 8. Segunda observação. As nossas mudanças neste mundo frequentemente ocorrem sob variadas condições. Abrão residiu temporariamente, primeiramente em uma planície, verso 6, e depois em uma montanha, verso 8. Deus o colocou em situações opostas. Terceira observação. Todas as pessoas devem considerar-se estranhos e temporários neste mundo e, pela fé, encará-lo como uma terra estranha. Abrão fez isto. Hebreus 11, versos 8 a 14. Quarta observação. Enquanto estivermos aqui, nesta condição atual,
devemos estar viajando e prosseguindo de força em força, como ainda não tendo chegado. Ponto número 2. Quanto consolo ele tinha no Deus ao qual seguia. Embora pudesse ter pouca satisfação na convivência com os cananeus que encontrou ali, tinha abundante prazer na comunhão com aquele Deus que o havia trazido para junto deles e não abandonou. A comunhão com Deus é mantida pela palavra e pela oração, e por elas, de acordo com os métodos daquela dispensação, a comunhão com Deus foi mantida na terra na sua peregrinação. Primeiro, Deus apareceu a Abrão, provavelmente em uma visão, e lhe disse palavras boas e consoladoras. A tua semente darei esta terra. Observe. Primeira observação. Nenhum lugar, nem condição de vida pode nos excluir do consolo das graciosas visitas de Deus. Abrão é um residente temporário, não estabelecido entre os cananeus. Mas aqui também ele encontra aquele que vive e que o vê. Os inimigos podem nos separar das nossas tendas, dos nossos altares, mas não do nosso Deus. Na verdade, segunda observação, com respeito àqueles que seguem fielmente a Deus no caminho do dever, embora ele os afaste dos seus amigos, ele irá, pessoalmente, compensar esta perda, por meio das suas graciosas manifestações a eles. Terceira observação. As promessas de Deus são garantidas e satisfatórias a todos aqueles que conscientemente observam e obedecem aos seus preceitos. E aqueles que, obedecendo ao chamado de Deus, deixam para trás ou perdem qualquer coisa que lhes é querida, podem ter certeza de alguma coisa abundantemente melhor no seu lugar. Abrão tinha deixado a terra do seu nascimento. Bem, diz Deus, dar-te-ei esta terra. Gênesis 15, verso 7. Veja Mateus 19, 29. Quarta observação. Deus revela tanto a sua pessoa como os seus favores gradualmente ao seu povo. Antes, ele tinha prometido a Abraão mostrar-lhe esta terra. Agora, promete dá-la a Abraão. Assim como a graça é crescente, o consolo também o é. Quinta observação. É consolador ter a terra dada por Deus, não somente pela providência, mas também pela promessa. Sexta observação. As graças concedidas aos filhos são graças concedidas aos pais. Eu a darei, não a você, mas à sua semente. A tua semente darei esta terra. Esta era uma concessão em termos de direito futuro. A sua semente que, aparentemente, Abrão entendeu também como uma concessão a si mesmo, de uma terra melhor no futuro, da qual esta era um tipo. Pois ele esperava uma pátria celestial. Hebreus 11, verso 16. Segundo, Abrão serviu a Deus nas ordenanças que ele havia instituído. Ele edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera, e invocou o nome do Senhor. Versículos 7 e 8. Considere isto. Primeira consideração. Como sendo feito em uma ocasião especial. Deus se manifestou a Abrão quando e onde ele edificou um altar, visando o Deus que lhe aparecera. Assim ele retribuiu a visita de Deus e manteve a sua correspondência com o céu, como alguém que estava decidido a não deixar que ela falhasse por alguma negligência de sua parte. Assim ele reconheceu com gratidão a bondade de Deus a ele, ao fazer-lhe esta graciosa visita e promessa. E assim ele testificou a sua confiança e dependência da palavra que Deus tinha dito. Observe que um crente ativo pode, sinceramente, bendizer a Deus por uma promessa cujo cumprimento ainda não pode ver, e edificar um altar à honra de Deus que lhe aparece,
mesmo não tendo desfrutado o resultado da promessa. Segunda consideração: como seu procedimento constante, onde quer que ele estivesse. Tão logo Abrão chegou a Canaã, embora fosse somente estrangeiro e temporário ali, ainda assim estabeleceu e observou a adoração de Deus na sua família. E onde quer que ele tivesse uma tenda, Deus tinha um altar, e um altar santificado pela oração. Pois ele não somente se preocupava com a parte cerimonial da religião, a oferta do sacrifício, mas com o dever natural de buscar o seu Deus e de invocar o seu nome, este sacrifício espiritual no qual Deus se compraz. Ele pregou a respeito do nome do Senhor, isto é, instruiu a sua família e os seus vizinhos no conhecimento do Deus verdadeiro e da sua santa religião. As almas que lhe foram acrescentadas em Harã, uma vez feitas discípulos, precisavam receber mais ensinamentos. Observe que aqueles que desejam ser filhos do fiel Abrão e desejam herdar a bênção de Abrão, devem ter a preocupação de observar a solene adoração a Deus, particularmente nas suas famílias, seguindo o exemplo de Abrão. O caminho da adoração familiar é um caminho antigo e bom. Não é invenção moderna, mas o costume antigo de todos os santos. Abrão era muito rico e tinha uma família numerosa, e agora mesmo, não estando estabelecido e estando no meio dos inimigos, ainda assim, onde quer que armasse a sua tenda, ali edificava um altar. A todo lugar onde formos, jamais devemos deixar de levar conosco a nossa religião.